62 da nossa era. Certamente foi a sua primeira prisão. Ele está em prisão domiciliar e ele, ao receber notícias, ele decide escrever essa carta. Há quem diz que ele escreve à igreja de Éfeso, mas há também um histórico que ele fala muito aos gentios e ele usa muitos termos à igreja. Então dá para entender que ele escreve ao povo de Éfeso e ele também escreve à igreja, aos santos. Ele escreve aos gentios. Essa carta, ele traz muitas orientações, muitos conselhos. Ele traz uma pedagogia muito importante sobre aconselhamento, desde a unidade, da salvação pela graça. Ele traz aconselhamento a marido, a esposa, a mulher, a filhos. Ele traz aconselhamento aos dispenseiros, aos ministros. Ele traz aos mestres, doutores, apóstolos, pastores, de forma que essa carta ela está muito bem elaborada, foi muito bem inspirada por Deus ao apóstolo São Paulo, que está preso, repito. Porém, mesmo preso, Paulo ainda recebia visitas e pregava o Evangelho. Mesmo preso, eu vou repetir, ele recebia visitas e pregava o Evangelho. Mesmo em situação totalmente desfavorável, Paulo recebe a graça e ele não perde a graça da vida do seu ministério. Mesmo em situação totalmente desfavorável, Paulo era útil no reino de Deus e ele se sentia muito alegre, muito feliz, mesmo preso. E uma lição importante é que mesmo preso, Paulo não se sentia o pior das pessoas, e poucas vezes você vê ele fazendo oração, dizendo o seguinte: me tira dessa situação e me coloca em outra situação. Dado momento é tão verdadeiro que quando ele escreve aos Filipenses, ele também está preso em Éfeso, e nessa hora que ele está preso, aos Filipenses ele escreve o seguinte: porque eu, Paulo, eu aprendi. Ele usa o verbo aprender e diz: eu aprendi. O que ele aprendeu? Eu aprendi estar bem. Se eu tenho comida, eu estou bem. Se tem pouco, eu estou feliz. Se tem muito, eu estou alegre. Se tem boas coisas, também estou. De todas as formas, eu estou feliz, eu me regozijo no Senhor. De todas as maneiras, eu aprendi a viver. E é interessante como ele usa essa dinâmica de eu aprendi. O verbo aprender, ele usa um indicativo, dizendo o seguinte: é muito importante aprender. E hoje, quando eu leio esse tema, aos Efésios 5,14, quando ele diz: desperta, tu que dorme, ele dirige a palavra no pronome, na segunda pessoa do singular, dizendo tu, e na verdade ele pede para que a igreja desperte no seguinte sentido, porque quando ele percebe, a igreja em Éfeso passava por uma certa crise, por uma certa turbulência espiritual, e ele percebe que era importante trazer um conselho para aquela igreja, e ele começa a dizer o seguinte para eles: olha, imitai, sede imitadores de Deus, sede imitadores de Deus. Se você se quiser manter acordado, manter esperto na casa de Deus, seja imitador de Deus. Não imite ninguém, não imite mais ninguém, imite somente a Deus. A Ele, procure ser imitador dele. E é interessante que ele começa a escrever essa carta, e quando ele escreve essa carta para pedir para ser imitador, ele diz o seguinte: olha, faça uma coisa importante. Se você tiver que imitar, imite a Deus. E se você tiver que andar, ande como amor e ande igual ele andou. Imite a Deus e ande com ele. Imite a Deus e procure andar com ele. Aleluia, glória a Deus. Porque Paulo percebe que as pessoas daquela igreja estavam tendo alguma sonolência espiritual, e às vezes
nós confundimos barulhos com despertar. Há pessoas que estão no culto coletivo, que esse culto, está vendo? Ó, isso aqui é um culto coletivo, mas na prática, Deus não está preocupado com o culto coletivo, Ele está preocupado em assistir e recebendo culto individual. O culto é coletivo, mas a individualidade é o que Deus está vendo. E no culto coletivo, tem gente que parece que é, mas não é. Tem gente que parece que está fazendo culto, mas não está no culto. Tem gente que até chega para participar, mas vê outros se alegrando, mas não se alegra. Mas essa noite, desperta, porque Ele está aqui para te dar vitória. É interessante que Paulo percebe que estava acontecendo algumas coisas que estavam fazendo aquelas pessoas dormir e aquelas pessoas ficarem distantes da intimidade com Deus. E tudo que Deus quer no meio do rebanho é intimidade. Isso aqui nada mais do que é melhorar a intimidade com Deus. E uma das coisas mais importantes do culto é a intimidade com Deus. E não adianta frequentar culto e não ter intimidade com Deus, e não ter relacionamento com Deus. Na realidade, o relacionamento com Deus é muito mais importante do que eu vir aqui e trazer o meu corpo para esse lugar. Deus quer a sua intimidade com Ele. Começa a dizer, ele diz o seguinte: olha, está acontecendo alguma coisa, o pecado está entrando na igreja, e o pecado, quando eu falo está entrando na igreja, não é que ele está entrando pela porta da igreja. A igreja somos nós, na verdade. Por isso que eu li o texto que ele escreve aos Coríntios, quando ele diz: não sabeis vós que sois templo de Deus. E nós temos sensação que templo é isso aqui. Isso aqui não é templo, isso aqui é um salão. Isso aqui é um salão de culto. Templo sou eu, templo é você, aleluia! Nós somos o templo do Espírito Santo. E Paulo fala: não sabeis vós que vocês são templo? Você tem dúvida que você é a casa onde Deus habita? Você tem dúvida que Deus mora em você? Que Deus está dentro de você? Que Deus trabalha em você? Você é templo de Deus. E Paulo fala: olha, não tenha dúvida, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Só tem uma coisa: tudo aquilo que tentar destruir o templo de Deus que sois vós, Paulo fala, o Senhor vai destruir. Ele vai destruir tudo aquilo que quer fazer você ficar dormindo, tudo aquilo que quer pôr você para dormir espiritual. Ele vai destruir essa noite. Mas aí acontece que Paulo percebe que existiam algumas influências que estavam atrapalhando o comportamento das pessoas da igreja de Éfeso. Ele percebe que a conduta daquelas pessoas estavam começando a ter comprometimento na sua forma de pensar. Olha que interessante, Paulo diz que estavam entrando naquela igreja alguns tipos de pecado que as pessoas estavam habitualizando praticá-lo. Eles estavam elegendo quais pecados podia fazer e quais pecados não podia fazer. E isso acontece até nos dias atuais, que algumas pessoas elegem na igreja que tipo de pecado podem praticar. Tipo, não posso pecar no pecado de adultério, porque se eu pecar no pecado de adultério, eu vou ter que procurar o pastor, contar para ele, eu vou poder tomar ceia. Mas eu posso contar uma mentirinha pequenininha, porque eu posso contar para o pastor e vou tomar ceia normalmente. Eu não posso fornicar, mas eu posso murmurar, e eu posso falar da vida dos outros, eu posso falar, mas eu não vou fornicar, porque se eu fornicar, eu vou ter que contar para o pastor. E por incrível que pareça que a igreja elegeu alguns tipos de pecado que pode cometer. Então tem gente que fala: esse pecado eu não vou fazer, porque esse aqui. E tem gente que até bate no peito: esse pecado eu nunca fiz, mas é pecador do mesmo jeito. É porque no reino não tem pecadinho, nem pecado, nem pecador, tem pecado. Então é verdade que quando João fala: filhinhos, não pequeis, a ordem é para não pecar, mas vírgula, se pecar não é para morrer, se pecar não é para ficar dormindo, porque o sangue de Jesus te purifica. O sangue de glória! Ei, não eleja qual tipo de pecado você vai fazer. Na prática, durante décadas,
algumas pessoas elegiam, alguns pastores, e tinha até uma época que tinha pessoas que iam à Santa Sé e diziam: eu quero pedir perdão, porque eu pequei. Ora, qual é o dia que você não peca? Que dia é que você não peca? Qual é o tempo e o período que você não peca? Já que no Salmo 51, Davi define a soteriologia e a armatologia do pecado, quando ele define o seguinte, diz o seguinte: irmãos, a minha mãe me forma na iniquidade. Olha para cá. Sabe qual é? Como que você foi formado? Na iniquidade. Vírgula. Me concebe no pecado. O que pode esperar de alguém que nasce, que é formado em iniquidade e concebido em pecado? Salmo 51:5, leia a Bíblia. A sua natureza e a minha pecadora. É tão verdade que quando Paulo vai definir, ele fala: irmãos, tem uma coisa que é interessante. A lei é espiritual, a palavra é espiritual. Levante a sua por um instante aí. A lei é espiritual. Paulo fala em Romanos 7,14. A palavra é espiritual. Levante a sua um minutinho só. A palavra, olha quem é espiritual. O texto é espiritual. Foi escrito por homens inspirados por Deus. Mas Paulo fala: eu sou carnal. Eu sou carnal. O que é que eu sou? Eu sou carnal. Mas a lei é espiritual. Mas eu sou carnal. E como é que eu me torno espiritual? Quando eu aprendo a amar a palavra em mim, a palavra em ti, a palavra dentro, a palavra dentro. Quem tem a palavra de Deus se torna espiritual, se torna cheio do Espírito. Quem não ama a palavra é carnal. E qual é a prova que eu sou carnal? Tem dia que eu quero matar um. Tem dia que ele quer bater nos outros. Tem dia que o irmão não fala contigo, tu fica com raiva, tu ainda fala: eu estou com raiva. Escuta aqui, o nosso comportamento, ele está inserido em atos cogitatórios. E muita gente vive de religião. Religião não salva. Esse lugar não é de religiosos. Esse lugar é de pessoas conscientes do seu papel no reino e são adoradores por excelência. Pessoas que adoram, pessoas que reconhecem as suas limitações e dizem: eu vim aqui para ser curado, eu vim aqui para ser cheio, eu vim aqui para receber a tua graça. Esse reino não comporta pessoas melhores que outras. Esse reino definitivamente não suporta pessoas que se sentem melhores. Esse reino é o único lugar que eu sou advogado lá fora, que eu não sou nada. Você é juiz lá no fórum, aqui você não é. Você é professor lá na educação, aqui você não é. Você é empresário lá, aqui você não é. Você costuma pegar, aqui você não é. Você pode ser o que você quiser, aqui ninguém é nada. Aqui ele é tudo. Aqui a glória é dele, a glória é dele. Esse reino é o único lugar que todos somos iguais. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Esse reino, eu me lembro de quando Jesus saiu da Santa Ceia, ele acaba a última ceia lá e ele chama os seus discípulos, ele amarra uma toalha em sua cintura, ele pede uma bacia, ele pede água e ele diz aos seus discípulos para um a um: sente-se. E eles sentam: eu vou lavar os seus pés. E ele começa a lavar os pés dos seus discípulos, um a um, dando um exemplo de servidão e de humildade. Ele lava os pés dos seus discípulos. Ele chega a Pedro, e Pedro olhou e falou: não, eu não vou deixar, porque Pedro já estava cogitando o seguinte: eu não vou
deixar. E quando Jesus chegou em Pedro, Pedro falou: tu não vai lavar os meus pés, eu não vou deixar tu lavar, porque eu preciso lavar os teus pés. Jesus olhou e falou: Pedro, eu vou lavar os teus pés, eu estou aqui para servir e eu vou lavar os teus pés, Pedro. E Pedro falou: não, tu não vais lavar. Jesus olhou e falou: olha, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo no meu reino. Aí Pedro fala: Senhor, não lava só os pés, lava também a cabeça, lava o corpo, lava o que o Senhor quiser lavar aí. Jesus olhou e falou para ele: não, Pedro, só precisa lavar os pés. Ou seja, nem tudo está ruim na tua vida, tem coisa boa na tua vida. Os pés, tem coisa boa em você. Oh, glória a Deus! Nem tudo está ruim, mas você precisa despertar para entender: eu preciso melhorar. Você começa a melhorar o seu pensamento. Se você não melhorar o seu pensamento, você não melhora a conduta. E não adianta eu querer. Paulo falou: efetuar não está em mim, às vezes. Isso é tão prático o seguinte: olha, irmão, eu descobri que eu quero fazer coisas, mas eu não consigo fazer. Por exemplo, irmãos, eu planejo que eu vou orar, mas está muito frio, eu não oro. Paulo fala isso. Eu planejo falar bem de alguém, mas irmão, quando eu vejo que eu fui mal, eu não quero falar. Irmãos, eu planejo fazer orações, eu planejo jejuar, eu planejo fazer isso, eu planejo, irmãos, eu tenho boa intenção, eu tenho ótimas intenções, mas irmão, quando eu quero fazer, eu percebo que eu não consigo fazer o que eu quero. Mas irmão, tem umas coisas que eu não quero fazer, e eu abomino elas, eu não rejeito elas, irmão, mas eu pratico coisas que eu não quero praticar. E aí tem uma porção de ovelhas que vive dentro de uma máscara, de uma banda de hipocrisia. E tem umas coisas que não vai levar do rei, são os hipócritas do rei. Nem pastor, nem pregador, nem mulher que não vai levar esse povo. Esse rei não comporta hipócrita. Esse rei não comporta pessoas que vivem com o rosto descoberto, que ele olha e fala: é a minha imagem, pratica a minha semelhança. Porque a ovelha no rebanho tem uma hora que ela passa por dificuldades, e Paulo percebe que a igreja de Éfeso passava por isso, porque a prostituição estava tomando conta, estava querendo entrar com força. A fornicação, ele percebe que tinha pecados que queria se aproximar daquele povo para afastá-los da intimidade com Deus. Ele percebe que aquele povo estava perdido em algumas práticas que entre si estavam gerando neles afastamento. Eles estavam dormindo, eles estavam sonolentos espiritual, eles perdiam a força espiritual. E uma das piores coisas é quando nós perdemos a nossa força espiritual. E Paulo diz o seguinte para eles: olha, é o momento que vocês precisam acordar, despertar. Vocês não estão percebendo que os dias são difíceis. Vocês terão que criar novos hábitos. E algumas pessoas gostam de dormir bastante. Inclusive Salomão discute isso quando ele fala: quem ama o sono empobrece. Salomão fala que a gente acorda 15 minutos e cochila 2 horas da tarde. Salomão ensinou, mas ele fala assim: quem acorda cedo fartará de pão a sua mesa. Entendeu? Quem acorda cedo fartará de pão a sua mesa. Porque há uma tendência de dormir. E o dormir espiritual é tão complexo que, dado momento, Jesus sai em Lucas 22, 39, ele vai
ao Getsemane, antes de ir para o Calvário, e ele chama os seus discípulos, ele vai à prensa, Getsemane ele é a prensa, ele vai à prensa, e ele chama os seus discípulos, olha, eu vou ali orar, e vocês também fiquem aqui. Mas ele volta depois de algum período, e quando ele volta, ele achou os seus discípulos dormindo, ele entra, todos eles dormindo, de tristeza. Jesus olha para eles e fala: despertai, vocês estão dormindo, num tempo desse difícil, a cruz aproximando. Jesus sentiu uma agonia, um pensamento, sabe o que ele fazia? Ele foi orar, e a única coisa que desperta a igreja, pastor, é oração. Ninguém se desperta aqui se não gostar de orar. Não tem saída para o músico, para o pregador, para você, para a sua família. Você tem que despertar para orar. Desperta para madrugada. Nós precisamos voltar a orar de madrugada. Se nós não gostarmos de orar de madrugada, não vai. Aleluia. A nossa geração precisa orar de madrugada. Não adianta eu ser pastor, eu querer pregar e não gostar de orar. Como que eu quero pregar se eu não gosto de orar? Como você quer ser pregador se não gosta de orar? Como você quer cantar se não gosta de orar? Fala, Deus. Oh, irmão, precisamos voltar. Oh, glória! Aleluia! Precisamos descer na madrugada. Ele vai fazer milagre na tua casa na madrugada. Renova a tua vida esta noite. Desperta para orar na madrugada. A porta vai abrir na madrugada. Aleluia. É orando que a porta abre. Aleluia. E a nossa geração, a gente vive uma vida maravilhosa. A nossa geração vive um conforto muito grande. A gente tem iPhone, iPad, o que mais? É tanto mais. Mas não há oração. Mas há tanto mais. E quando é chamado para oração, tem gente que não vai. Aí tá frio. Tem gente que faz tempo que não sabe o que é dobrar o joelho uma hora. Oh, glória! Quando não vai lá e comigo ao menos uma hora. Não, Senhor. Quando apertar o cinto, tem gente que corre para a oração, mas é por orar. Quando tudo vai bem na minha casa. Aleluia. É o tempo que precisamos despertar para criar novos hábitos. Aleluia. Irmão, se a gente não tiver cuidado, cheguei aqui, o meu falou, caiu no avião, eu nem vi. Porque eu não estava bebendo, não estava. Todo dia eu pego avião, não estava na hora. Eu não estava lá, falar que caiu, falar que quer ver não. Porque eu vou ter que pegar o caminho já. Quer ver não. Porque é preciso criar hábitos novos. Se você não dominar você, se você não despertar para entender alguns conceitos, você fica influenciado por influenciadores que mudam o comportamento. A gente falta em culto público, a gente não vem em culto de doutrina, a gente não está gostando mais de culto de doutrina, a gente não gosta mais disso. A gente não gosta. A gente gosta de conforto. E eu entendo que o seu colchão é muito confortável. Tem uns que é dessa curva. Tem controle remoto. Para subir você tem que correr, pular em cima dele, tão alto que é o bicho. Tão gostoso que é. Eu nem posso ter aqui, não leva. Você é doido. Mas você tem que criar hábitos novos.
Você tem que criar hábitos de orar na sua casa, na sua família. Você tem que criar hábitos de ler a Bíblia. Desperta para ler Bíblia. Se você não lê Bíblia com seu filho, ele vai aprender alguns hábitos que vai te surpreender amanhã. Se você tem um filho pequeno, se você tem um neto, um irmão pequeno, você tem a obrigação de abrir a Bíblia por ele. Sair da mochila, sair daquele negócio chamado Netflix, que eu nunca vi essa miséria aí, um tal de negócio do celular, que é gostoso, hein? Diga-se de passagem, é gostoso. Passa muita coisa lá, até coisa boa. Eu não quero, senão eu fico lá também. Meu tempo não dá. Você tem que criar hábitos novos. Crie hábitos novos para a sua vida. Traga hábitos novos para a sua casa. Oh, glória! Aleluia! Se você não ficar, se você tiver todo tempo no celular, só vê um filho dando risada gargalhada. Eu sei, pai. Eu estou falando que isso pode acontecer na minha vida. Eu preciso ter muita disciplina. Eu tenho que ter muita disciplina. E se eu não tiver disciplina, é lá no escritório, é no avião, é ir no pregar, é aqui, é todo lugar. A vida modificou de tal maneira que às vezes eu estou dormindo e acho que eu estou acordado espiritual. Eu estou dormindo, eu estou cantando, e cantar não quer dizer que eu estou acordado. Não, quem tem vida está querendo vida na igreja. Quem tem vida gera vida. Eu sei que eu estou bem quando eu estou na palavra. Se eu não tenho vontade de estar na igreja, e eu vou uma vez por semana, se eu tenho condição de 3, É, Deus. Glória. como é que eu estou acordado se eu não falto um dia do trabalho? E tem pessoas que são muito competentes, tem pessoas excelentes, chegam 20 minutos antes do seu horário de trabalho. Tem gente que só chega atrasado, tá errado. Mas tem gente que chega, não falta um dia de trabalho. Pode chover, pode gear, pode fazer frio, pode se acabar tudo. Tem gente que são altamente comprometidos com as suas responsabilidades profissionais. Mas a gente falta em tudo por nada. A gente falta em culto. Ai, estou com dor nas orelhas. A gente grita dor. Eu acho que eu estou cansado. Qual é o dia que os caras ligam para mim? Porque eu cheguei de viagem essa semana, desci, cheguei na minha casa, era umas 8 horas, 10 horas da manhã, o infeliz do cliente me ligou para mim para a delegacia. Eu fui voado. Tem que fazer o que você não vou? Saí de lá 2 da manhã. Aí que eu estava indo, eu pensei assim: será que se alguém me chamasse para oração eu ia? Eu pensei, estou sendo sincero, porque eu cheguei de viagem, fui pregar, cheguei de viagem, telefone tocou, como eu fui embora. Depois eu pensei: será que se alguém me ligasse e dissesse, irmão Joel, vem aqui na oração, será que eu iria? Você percebe a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de comprometimento com algumas coisas, e nós precisamos ter esse mesmo envolvimento com as coisas do reino de Deus, porque dele vem a nossa vitória. Oh, glória! Aleluia. Aleluia! Que você precisa fazer e vai gerar milagres na sua vida. E eu vou dizer: se você quer coisas diferentes, faz coisas diferentes para o Oh, Senhor. glória! Coisa diferente para Ele. Estava morrendo, um apóstolo se pega, pedindo para que aquelas pessoas de Éfeso gerassem nela motivações e hábitos diferenciados, porque era importante que ele se motivasse, criasse novas disciplinas para fechar algumas portas que estavam entrando em Éfeso.
era importante ter disciplina para fechar portas. E é importante fecharmos portas. Há portas em nossa vida que está aberta. E há portas que ninguém sabe que ela está aberta. Mas Deus conhece na vertical as portas que estão abertas em nossa vida. E que Ele fala: fecha essa porta, filha. Fecha essa porta, filho. Fecha essa porta. Essa porta que tem entrando sujeira, tranqueira. Fecha ela, que eu vou abençoar mais a tua vida. A porta que precisam passar por essa renovação. E é muito interessante isso. É muito interessante quando você precisa passar pelo fechamento de portas. Isso aconteceu na minha vida, mas acontece na vida da Águia também. A Águia, aos 40 anos, ela precisa fechar e passar por uma reciclagem. Geralmente ela sobe num trigo muito alto e ela está com penas muito velhas, antigas, 40 anos de idade. E ela faz um trabalho interessante. Ela pega, começa a se contorcer toda para tirar todas as penas que tem no seu corpo todo. E ela se contorce e ela sente muitas, às vezes, dores, porque ela precisa tirar todas aquelas penas velhas, tirar todas aquelas penas velhas dela para passar por um processo de renovação. Então ela tem que tirar todas aquelas penas, porque vai nascer uma nova pena, uma nova roupagem. Só que no final ela faz uma coisa que eu acho interessante. Ela pega o seu bico e bate na rocha. Ela pega o seu bico e bate. Eu já vi isso em vídeo. Ela bate o bico tanto na rocha que chega a sangrar até o bico velho cair, porque vai ter que nascer um bico novo ali naquela área ali. E eu acho que depois de alguns meses nasce penas novas e nasce bico novo. A hora que nós precisamos passar por essa renovação, esse revestir de novo homem. Aleluia! Olha! Esse revestir é buscar a renovação da nossa linguagem, da nossa fala, é trazer uma palavra de força, uma palavra profética de Deus na boca. E hoje aqui Ele vai entregar a palavra profética da sua boca. A águia, depois desse tempo, ela volta a voar nova, como se nada tivesse acontecido. Deus está renovando alguém aqui essa noite. Uma nova história. Receba o Santo Espírito Santo. Receba o poder de Deus agora. Receba a graça agora. Desperta para ter dons espirituais. Desperta para falar espirituais. Desperta para receber o poder de Deus. E eu vou terminar dizendo: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Nessa noite recebereis poder do Espírito Santo aí agora. Recebereis graça de Deus aí agora. Renove a tua vida. Desperta áreas da tua vida que está parada. Eu quero te levantar. Eu quero mudar áreas da tua vida que estão paradas. Levanta-te. Cristo vai revelar para ti. Adora o nome dele. Adora o nome dele. Seja cheio aí agora. Arranca as velhas práticas. Vive coisa nova na tua vida. Eita, tem fogo aqui. Alguém está chegando aqui. Eis que eu vou te renovar esta noite, filho. Tu entrou aqui dizendo: Deus me renova. Ele te renova. Glória a Deus, aleluia! Alguém me entrou anos e renovados. Mas a mão de Deus está estendida. Paulo estava preso, mas a palavra estava solta. Glória a Deus, aleluia! Você está passando por uma tribulação, mas Deus vai te usar. O Senhor vai te usar. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai te dar poder. E a mão salvadora de Cristo, perdoadora de Cristo, ela está aqui esta noite, mandadora na vertical, porque Deus na vertical e abençoando esta igreja horizontal. Quem pode adorar, pode Ele. Eu termino essa noite dizendo: Templo do Espírito Santo, seja cheio agora. A partir desse momento, aonde
outubro, 90 anos. Mas, mesmo jovem, ainda como sou, eu já vi o meu pastor entrar na oração e passar 2, 3 horas de joelho dobrado lá na igreja. E eu já orei com ele. Eu amo ficar perto do meu pastor, porque ele ora. Alguém pode olhar para ele. Ele pegou Covid, ficou 60 dias, está com febre, todo machucado, porque ele teve que fazer toda a cirurgia. Só que toda terça-feira tem 2, 3 horas de oração no tempo central. Às vezes ele chega e dobra o joelho, e eu fico olhando para ele e falo: meu Deus, ele está com o febre todo machucado, ele vai fazer 90 anos, ele não precisa disso, porque ele já tem depósito, mas ele faz questão de chegar, mesmo com o febre todo machucado, todo doente, ele faz questão de jogar no chão esse círculo de oração. Deus vai levantar um círculo de oração. A igreja precisa de jovens que oram, de moças que oram, de mulheres que oram, de pastores que oram, de pregadores que oram. Deus está despertando aqui agora. Orando vai mudar a tua história. Orando vai mudar o teu ministério. O teu ministério muda de patamar quando você entra na oração.